muito. A gente continua percebendo que existe ainda... Eu peguei um voo de São Paulo para cá, na sexta-feira, estava vindo da Globo e peguei um voo de São Paulo para cá, fiz conexão em São Paulo, a gente estava até conversando no WhatsApp, eu estava em São Paulo numa reunião, né, médica, e vi gente no aeroporto também que estava do meu lado sentado dizendo que, ou gente dizendo que esse vírus não existia, que era uma invenção para criar uma crise no mercado, ou que era um vírus que foi criado para gerar uma crise no mercado. A gente percebe como as pessoas ainda partem daquele pressuposto que é muito natural do ser humano, assim, mas não vai acontecer comigo, né? A gente sabe que as pessoas às vezes precisam sentir na própria pele alguém próximo a ela a doença acontecer para finalmente cair a ficha. A grande questão é, nós não vamos ter tempo de esperar que todas as pessoas que duvidem só acordem com alguém doente. É importante que a gente não fique travando guerra com as pessoas, mas chame ou apele para o bom senso, diga, tá bom, você acha que é mentira, mas vamos fazer o seguinte, vamos obedecer à norma que foi estabelecida pela Secretaria de Saúde dos Estados, ao Ministério da Saúde dos países, vamos obedecer, mesmo que você fique lá na sua rede social dizendo que é mentira, mas vamos obedecer, porque se for verdade, você está sendo uma pessoa que está ficando vulnerável a isso. Né? Então a gente percebe um movimento hoje muito claro de pessoas que inicialmente duvidaram, dando uma marcha ré profunda e agindo em torno do evento em si. Né? Isso acontece com tudo que é novo, né? Com o Zika aconteceu isso. Mesmo quando a gente aqui no Nordeste afirmava que as crianças estavam com microcefalia, havia os próprios médicos e pesquisadores da região sul e sudeste que não tinham acesso ao caso achavam que era uma invenção. Que era invenção, que a gente estava vendo coisa que não existia e tudo mais. Eu acho sempre assim, é melhor acreditar e fazer a coisa certa do que depois se arrepender. A gente não sabe, a gente deseja que a gente não tenha vítimas, mas a gente sabe que vai ter. Né? E a história tem mostrado isso. Quantas doenças a gente tem mais e tem. Então... Vamos lembrar o seguinte, nós já tivemos eventos na história humana em que a letalidade foi muito mais alta do que o pior cenário que a gente possa imaginar do novo coronavírus. No pior cenário do novo coronavírus, nós não vamos ter o que aconteceu, por exemplo, na febre, né, na febre espanhola, nós não vamos ter o que aconteceu na peste negra. Então, assim, e nós temos uma sociedade muito mais capaz de se refazer rapidamente do que aquelas da época, que não tinha nem luz elétrica, baixíssima nutrição. Então, no pior dos cenários, nós ainda vamos sair melhor do que aconteceu no passado. O importante é que, o que eu acho sempre, eu digo que todas as coisas ruins tem que trazer uma coisa boa, senão não tem sentido. Né? Então, por exemplo, a peste negra, o que é que mostrou? Que as cidades eram muito próximas, a higiene era que a higiene era precária, principalmente para os pobres, só existia higiene para os ricos. Isso fez com que... esgotamento sanitário começasse a ser regra. Então, isso fez com que alguns países mudassem essa realidade. Né? Então, a mesma coisa deve acontecer aqui. Não que a gente vai evitar, mas o que é que a gente vai errar? Então, vai ser interessante, porque os dados vão estar aí. A gente vai ver que país acertou e que país errou. Criar uma curva de aprendizagem. Os países que acertaram, talvez eles tenham acertado não por isso, não, eles acertaram porque já viveram a SARS, tá? Por causa então, mas eles aproveitaram a experiência, pelo caso da Coreia. Taiwan está perfeito. Todo o sistema. O sistema está perfeito. A experiência de Taiwan está perfeita, melhor do que a Coreia do Sul até. Mesmo as pessoas dizem, mas Taiwan é um país com uma população diminuta, mas entenda, embora seja diminuta, é uma ilha deste tamanho e de circulação internacional absurda. O metro quadrado é bem disputado. É muito absurdo. Tem gente do mundo inteiro, o tempo inteiro, eles conseguiram conter. Hong Kong também. Hong Kong, que é um hub aéreo na Ásia extremamente gigantesco. Então, ontem eu estava vendo a experiência. Vai ser interessante que depois a gente vai ter a experiência de todos os países. Eu acho que a gente não está aqui para culpar ninguém, né? A gente não está para culpar o governo. Eu acho que ninguém tem interesse hoje. Acho que está na hora de procurar soluções, não procurar soluções e unir a situação, composição, verde com amarelo, azul, vermelho, direita, esquerda. Pelo menos eu e você, acho que a gente nem entra nessa vibe. Agora, é importante que a gente perceba quais são as falhas do nosso serviço de saúde. Que a gente termine pelo menos com isso, percebendo que na minha opinião, acho que a gente vai ter que mudar nosso sistema de testagem. Hoje é concentrado em alguns laboratórios,
né? Os LACENs, alguns estão fazendo, outros não estão fazendo. Então, talvez a gente tenha que descentralizar mais isso. Ver leitos de UTI, que, na verdade, a gente já tinha percebido, desde que as crianças com microcefalia nasceram, que a gente não tinha uma demanda suficiente de leito de UTI pediátrico. Quem me acompanha nas redes sociais viu que várias vezes eu brigava. Estamos sem leito de UTI, estamos sem vagas e tudo mais. Então, eu acho que está na hora de passar, vamos esperar, vamos tentar melhorar, mas o que continuar de errado, vamos aprender. Uma coisa que esse novo coronavírus trouxe, e aí é por isso a gente vê essa angústia global em relação a ele. Por exemplo, o caso da microcefalia, de Zika microcefalia, ficou muito concentrado em países pobres e no Brasil em regiões mais pobres, e nas regiões mais pobres, nas famílias mais pobres, e por isso mesmo não houve comoção mundial. Quando só morre o outro, ninguém liga. As doenças tropicais que afetam países pobres, não é de interesse dos grandes laboratórios dos países ricos desenvolver cura, porque é um custo. Como esse vírus está sendo, digamos assim, ironicamente, muito democrático na sua capacidade de infectar de pessoas famosas a poderosas, a pessoas comuns, e isso tem um aprendizado, porque nós temos que entender que é um projeto nosso, é um problema de todos nós. Eu posso dizer uma coisa? Eu tenho muito medo de menosprezar vírus. Eu acho que a gente só está nessa situação porque a gente menosprezou o 1 e o 2. Achando que era uma coisa de uma região só, porque achou que ia ficar só na Ásia. Depois achou que... Apesar da gente saber que vírus é mutável e se adapta. Mas é isso. Os países ricos... Naquele primeiro momento... Não se preocuparam, porque não saiu a taxa de mortalidade, não foi tão... Foi uma taxa de mortalidade alta, mas morreu poucas pessoas, porque não se espalhou tanto. Tá entendendo? Então, eu acho que se ali tivesse, a gente já teria vacina. É verdade. Então, a gente já tem 3 coronas. E sem nenhuma vacina. Quem sabe a gente não vai ter o Zika 2 que vai pegar todo mundo. Então, quem sabe a gente não vai ter a chikungunya que vai pegar todo mundo. Então, não se brinca com vírus. É um conselho também aí para os países, porque cada vez mais a ciência tem sido mais desvalorizada. É verdade. Pesquisadores não são valorizados. Então, assim, está na hora de se criar centros de pesquisa. E agora, tudo países. Que a gente está querendo é um cientista que o povo acha que não serve, as universidades, os pesquisadores que acham que não serve. Tudo que a gente quer agora é que alguém dessas pessoas que se dizem que não serve encontre uma saída para a gente. E eu acho que isso é uma coisa interessante, porque quando você pensa assim, diante desse aprendizado, por que não agora esses países, esses laboratórios, se unir no esforço global para fazer estudos sobre Zika e chikungunya, porque a probabilidade desse vírus voltar... Existe. Agora, você imagina se tivermos um vírus com a virulência, ou seja, a capacidade de alastramento do novo coronavírus, mais a mortalidade de um ebola, aí, meu amigo, a gente ia fazer uma live de despedida da humanidade aqui, né? Se alguém já leu ou assistiu algum filme sobre o ebola, ele é desesperador. Eu estou estudando muito vírus. O Zika me deu um alerta, assim, que eu tinha que estudar vírus. Eu estou entrando nesse mundo estudando bastante vírus. E é desesperador o ebola. Então, a gente não pode também, mas só porque está só na África, nunca saiu. Tem que pensar em soluções para ele. Pensar. Foi vírus, a gente tem que pensar uma solução definitiva. Enquanto a gente está aqui brincando, vendo série, os vírus estão se adaptando ao ambiente, aos corpos humanos. Outra coisa que é interessante, que a gente não vai cair na questão política, mas a gente tem que cair numa questão ambiental. Existem trilhões, zilhões de vírus na natureza. Quanto mais a gente Esse vírus, ele está ali na natureza, mas ele é inerte. Porque o vírus, ele só age dentro de uma célula, seja animal, seja humana. Tá? Então, esses vírus estavam milhões de anos lá quietinho. A gente começa a entrar nas florestas. Se você for ver, quantas, até a gente criança, até a gente adolescente, mais ou menos, quantos novos vírus surgiram? Quase nenhum. Você já viu, depois da AIDS, quantos novos vírus surgiram? Vários. E se você for ver a história delas, o coronavírus foi identificado pela primeira vez em 1937. Os Zika e o chikungunya são da década de 40. E eles estão causando epidemias graves agora. Você já imaginou quantos vírus estão nesse processo de humanização a cada momento? Será que essa ganância de desmatar não vai fazer com que a gente pague um preço muito alto? Aí eu acho engraçado. Desmata porque quer fazer pasto, porque quer a madeira para ter dinheiro. E agora vamos perder dinheiro porque está todo mundo parado. Doente, porque um vírus que estava lá na floresta saiu, se adaptou, passou algumas décadas, criou uma capacidade de afetar o organismo humano. Ou seja, gente, dia 1º de dezembro
de 2019, um ser humano te contaminou, né? E hoje esse ser humano, a partir dele, desse vírus que foi se desencadeando para o mercado, as bolsas estão tendo circuit break diários, dólares disparando, companhias aéreas sem poder voar. Ninguém sabe nem onde vão botar os aviões, porque tem que ter mais avião voando do que em terra, não tem lugar para todo canto. Imagina, vai acontecer isso em algum momento. Então a gente tem que pensar assim, nós fazemos parte de um projeto humano. Enquanto a gente achar que cada um fica no seu quadrado e que alguém pode fazer a coisa errada e o outro pode ignorar, fazemos parte de uma espécie de condomínio universal. Né? Se o vizinho fizer barulho na casa dele, eu não durmo. Se eu fizer barulho na minha casa, o vizinho não dorme. Nós estamos num condomínio chamado planeta Terra. Nós não podemos imaginar que só pode ser bom para alguns. Esse vírus deixou muito claro que não tem fronteiras, que não tem poder que faça com que o vírus não chegue até o indivíduo. Todos os seres humanos, um chefe de Estado, uma celebridade, ironicamente, o nosso ator que fez Tom Hanks, ele fez inclusive os personagens de Dan Brown, e um dos filmes últimos foi Inferno, em que é justamente um cara que cria um vírus letal para a humanidade, ele está lá combatendo. E esse ator que fez esse personagem é uma das primeiras celebridades que são contaminadas. A ironia em torno de tudo isso é para nos fazer muito menos entrar em pânico e muito mais nos fazer refletir, pensar soluções práticas para agora e para o futuro. Talvez a gente tenha que passar por isso para poder entender o mal que a gente está fazendo na natureza, né? Isso não foi de graça, talvez. Exatamente. A gente está chegando, gente, ao final da live aqui, com um compromisso de que, na medida em que novas coisas forem surgindo, novidades forem surgindo, nós voltaremos a fazer lives juntos. A Adriana vai estar o tempo inteiro nas redes sociais dela. Quem não segue, procure seguir. Ela está o tempo inteiro com toda a expertise dela, de quem lidou com o vírus e que é reconhecido mundialmente, recebeu prêmios do mundo inteiro, Adriana, deu entrevista para TVs do mundo inteiro. Ela tem uma expertise muito boa, uma pesquisadora, é uma médica que não faz apenas medicina, ela faz ciência médica, né? Então ela tem realmente digamos assim, uma capacidade, um gabarito para falar desse tema e você se sentir mais seguro com as informações que ela vai veicular nas redes sociais dela, que também eu vou estar reproduzindo nas minhas redes sociais. Nós vamos, obviamente, diante de muitas circunstâncias que vão se apresentar, vamos produzir conteúdos, podcasts, a gente está fazendo algumas inovações nas nossas redes sociais para que a gente possa distribuir mais conteúdo para as pessoas gratuitos. Nós vamos ter podcast sobre o tema, nós vamos ter outras lives. Aproveito e convido vocês para uma live que eu vou fazer quinta-feira à noite. A gente vai divulgar com quem, que horas, mas vai ser bem interessante, sobre saúde do corpo e da mente. É interessante a gente ver sobre tudo isso. E diante de uma sequência de coisas que forem acontecendo, vamos procurar nos manter unidos. Eu até quero assumir um compromisso com vocês aqui, já de público, que quando, ou tomara que não, mas se acontecer de realmente a gente ficar em quarentena e as pessoas não puderem mais sair de casa, eu quero fazer diariamente uma live para a gente conversar, para a gente se sentir junto, para as pessoas não se sentirem tão sós, porque eu conheço muita gente que me segue, que mora só. Então, é importante que a gente esteja junto, conversando, dialogando, mantendo o nosso senso de comunidade e coletividade humana, porque, mais uma vez, repito, foi justamente a nossa escolha no passado, como a gente vê na obra de Yuval Harari, né? Sapiens. A escolha que a gente teve no passado, diante de um conjunto de variáveis, mas, sobretudo, a habilidade de estarmos juntos, desenvolvermos empatia pelo outro, estarmos juntos, que fez com que nós vencêssemos a evolução e estivéssemos aqui hoje e vamos vencer mais essa parada, mas precisamos desse sentimento profundo de menos desespero, mais verdade, mais unidade, para que a gente possa chegar. Adriana, para que você também possa se despedir da galera aqui no YouTube, nos nossos canais, fica à vontade. Pois é, gente, é isso. Lembrar sempre, eu estava procurando meu álcool gel, mas acho que eu deixei ali no sofá. Mas aqui também tem, tranquilo, empreste. Lembrar sempre de limpar as mãos e evitar o rosto. Eu acho que é isso. É uma coisa tão básica, né? É básico, mas a gente não tem costume. Tem até músicazinha. A gente estou querendo mesmo na internet. Evita a boca, evita o nariz, evita o ouvido, evita o olho e lava a mão. É uma medida simples que a gente ensina para as crianças, que as nossas crianças adultas agora vão ter que fazer para poder evitar uma coisa. E é uma coisa interessante até, começar a ter conteúdo para as crianças. Exatamente. Porque elas também talvez não tenham noção. E até explicar, porque vai ser cancelado muitas coisinhas das crianças, elas têm que ter uma suavidade. A gente vai oferecer alguns conteúdos para os pais que vão estar em casa nessa época, assim, sobre o que fazer com crianças em casa, o que fazer com adolescentes em casa. Porque é óbvio que vai ter um momento que vai dar uma sensação de desespero neles. Muito mais, a gente vai ficar entediado, imagine isso. Então, existem soluções que a gente pode criar criativas para que a gente possa passar por essa fase também. Boa noite.
Letrinha subindo.